Então, para eu ser pai, eu tenho que ser menos pastor. Para eu me relacionar louca e sexualmente com a minha esposa, eu tenho que entender que o sexo é sagrado e não assim, meu Deus, é uma perda de tempo, eu deveria estar estudando, lendo, eu devia estar no gabinete, porque tem isso. Parece engraçado, mas você já passou por isso. Meu Deus, sair com meu filho é perda de tempo. Meu Deus, a minha esposa está me querendo, meu marido está me querendo. Meu Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que... Você já passou por isso. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Em um livro que eu recomendo você comprar, chamado O Poder de Amar Sua Igreja, de David Hansen, ele diz: se não posso me deleitar com a raça humana, não posso ser pastor. Se não tenho senso de humor, serei aleijado no ministério. O pastor cujo senso de alegria, de humor e de deleite desapareceu, nunca poderá conduzir o povo de Deus. É difícil, mas é a única coisa que nós queremos fazer nessa vida, sim ou não? Sim ou não? Franz Schaeffer foi mais além. Ele disse, o que Deus não nos mandou fazer, amigos, não é difícil, é impossível. Então você tem que aprender a rir. Porque imagina, Deus, Paulo disse, se cumpre, olha só, quem você é? Você é alguém extraordinário e é melhor que não saiba disso. Você tem uma estrutura interior para sofrer em nome de 1000 homens. 1000 homens não conseguem, meu amigo e minha amiga que está aqui. 1000 pessoas juntas não conseguem ser quem você é. Você tem algo dentro de você tão especial, que Deus te fez o chamado. Porque você aguenta sofrer. E você é capaz de se reinventar. Você consegue ser esticado sem ser quebrado. Por isso que você tem que encontrar esse ponto de reconstrução, que vem pelo humor. Um dia sem teologia, um dia sem Bíblia, e deixa eu ser herético, uma heresia do bem, um dia sem Deus, só sendo paradoxal, você não pode estar sem Ele, mas tem um dia da semana que você tem que abraçar programas saudáveis, não pecaminosos para si, com os seus filhos, com a sua esposa, dizendo, ó Deus, Tu estás aqui, mas finge que não estás aqui, só para eu não ser escravo vocacional de um tempo de lazer que eu quero ter. Você entende isso? Meu filho mais velho diz que odeia quando eu viajo e me ama ver no sofá. Ele diz, não precisa, pai, nem interagir comigo. Minha maior felicidade e a minha maior segurança é que quando eu corro do meu quarto para a cozinha, eu vejo o Senhor deitado na sala assistindo TV. Ele escreveu uma cartinha para mim antes de eu vir para cá. Ele disse, eu amo tua presença, teu colo, teu cheiro, eu amo tudo que há em ti. Então, para eu ser pai, eu tenho que ser menos pastor. Para eu me relacionar louca e sexualmente com a minha esposa, eu tenho que entender que o sexo é sagrado e não assim, meu Deus, é uma perda de tempo, eu deveria estar estudando, lendo, eu devia estar no gabinete, porque tem isso. Parece engraçado, mas você já passou por isso. Meu Deus, sair com meu filho é perda de tempo. Meu Deus, a minha esposa está me querendo, meu marido está me querendo. Meu Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que... Você já passou por isso. Você tem que ser bem-humorado, amigo. Porque motivos de mau humor já temos. Passa para mim. Isso aqui é forte, do Eugene. Adjetivo sem substantivo. Ele diz, um substantivo saudável não precisa de adjetivos. Adjetivos confundem um substantivo que seja robusto. No entanto, se o substantivo for danificado pela cultura ou adoecido por ela, os adjetivos se fazem necessários. Pastor costumava ser esse tipo de substantivo enérgico e viril.
Sempre amei o som da palavra. Desde os primórdios, ele evocava uma pessoa apaixonada por Deus e misericordiosa com as pessoas. E embora os pastores que eu conhecia não incorporassem essas características, a palavra em si as mantinha, a despeito de seus modelos. Ainda hoje, quando as pessoas me perguntam como eu quero ser chamado, eu sempre digo, pastor. A essência de ser pastor implora por uma redefinição. O que vem à sua mente e na mente social quando é pronunciada a palavra pastor? Ontem o Marciano contou tantas histórias, eu disse, amigo, isso mexe comigo. Ele disse, por quê? Porque isso dignifica de maneira social o evangelho. Me contou histórias de intervenção pastoral na vida de ovelhas aqui da Alcance, que essa pessoa nunca vai deixar de ser grata a ele como pastor, a Alcance como igreja local e ao reino. Porque sem a intervenção pastoral, o cara nem existiria, não seria casado, a vida não teria sentido. Então, o que vem à mente social quando é dita a palavra em público? Pastor, o que vem à mente? Aí precisamos concordar com Eudine, o substantivo perdeu energia e virilidade, agora ela precisa de novos adjetivos. Alguém me ligou, eu estou falando muito sobre finanças na nação, alguém me ligou da Espanha, porque ligaram para esse amigo meu, que nós temos uma conexão missionária lá, e dizendo, cara, ligaram aqui dizendo que você está falando muito de finanças, estão com medo de você ter se tornado teólogo da prosperidade. Ele falou bem assim, cara, não fala de prosperidade, bicho. É uma palavra cara que o diabo tomou para si. Aí eu falei, para a conversa. Tu ouviu o que você falou? Ele disse, não. Tu disse que prosperidade é uma palavra cara que o diabo tomou para si. Amigo, eu sou servo de Deus. Você acha que eu vou deixar o diabo pegar as palavras caras do evangelho? Como prosperidade, submissão, autoridade, totalidade bíblica, inerrância bíblica. Eu sou chamado como artesão espiritual e social para redefinir os termos que a cultura perverteu. Então eu quero que ser pastor volte a ser um substantivo. Eu não quero ter vergonha de estar no centro da cidade, no banco, e minha ovelha gritar, pastor! E eu falar, não, que mancada, bicho, por que você não me chamou de Anderson? Porque você já sabe que nós perdemos o valor do substantivo. Perverteram essa palavra. Dependendo do contexto, onde você não vai, por exemplo, encontrar um presbitério sério como Alcance, eu sempre vendo isso no Brasil, que redefine, traz beleza ao evangelho, traz ética, traz valor, traz moralidade, traz dignidade ao evangelho. Não é sempre assim por aí. Onde o substantivo perdeu a energia. E ao devolver valor ao substantivo, quando pensar no substantivo, automaticamente a gente vai pensar numa gama de adjetivos. Ser pastor é ser amoroso, ser pastor é ser misericordioso, ser pastor é chorar com os que choram, ser pastor é ser acessível, ser pastor é ser amigo, ser pastor é ser disponível, ser pastor é pagar a conta, ser pastor é ser generoso, ser pastor é ser sacrificial, ser pastor é ser o primeiro da fila do sacrifício, do exemplo. Então nós precisamos ser pastores que vão resgatar o substantivo. Devolver beleza ao evangelho. Eu estava falando ontem, né? Estava conversando com o Mauro, que ele conhece uma família lá em Brasília, que trabalham, são empresários nesse ramo de som, né? Empresa de som, tal. E quando eu fiz a primeira compra de som para a nossa igreja, que custou na época, sei lá, R$50 mil, há 8 anos atrás, para mim foi um desafio terrível, tremendo, assim. 10 vezes 5 mil, era um parto mensal. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas a minha oração diante de Deus é: Deus, nunca me deixe macular socialmente o teu nome. Se o Senhor nos fez o chamado, que o Senhor nos dê a provisão, que eu não quero que um cheque volte. Irmão, quando eu paguei o último cheque, eu fui lá na loja do rapaz e ele me abraçou, emocionado.
Obrigado. Eu disse, pelo quê, cara? Aí ele foi lá no fundo e pegou um bolo de cheque desse tamanho. E disse, pastor Anderson, todos esses cheques aqui são de pastores. Obrigado por cumprir sua palavra. Até hoje esse cara frequenta a nossa igreja. Está todo arrebentado. Porque imagina, 100 pastores, a empresa do cara faliu, só com pastores. Então a única igreja que ele ainda dá crédito é a nossa, de vez em quando aparece lá. Ei, pastor não presta. Então por mais que ele esteja ferido, ele diz, não, ainda tem um que mantém um substantivo. Ainda tem um que eu posso falar sobre ele. E nós somos essas pessoas. Dever para nós pode ser um acidente, mas querer dever para nós é pecado. Porque nós não estamos só devendo, nós estamos tirando da sociedade o direito de crer no Evangelho e converter-se ao Evangelho. Então é muito maior que a própria dívida. Então dever pode acontecer porque um acidente acima do nosso controle aconteceu. Mas permanecer na dívida ou querer dever é extremamente pecaminoso para nós, porque nós estamos tirando o impacto que o substantivo pastor precisa causar na sociedade. Amém? Pode passar. O pastor apocalíptico. Eu tratei isso na nossa igreja no domingo. Querido, nós como pastores, tem um pastor reformado que está lançando um livro sobre caridade. Eu não quero julgar a obra pela capa, né? Mas ele teve uma experiência, se travestiu como mendigo, ficou algum período na rua e agora ele relata, né, no seu livro a experiência do mercado das esmolas e batendo, né, de alguma maneira na questão da caridade. Então, vamos lá. Vamos esticar um pouco a reflexão. Segundo Mateus capítulo 24 e capítulo 25, nós não somos chamados para avaliar o impacto que a caridade, a generosidade, a esmola, a oferta vai causar na conversão do outro. Em Mateus 25 não é questionado quem converteu por causa da caridade cristã. O texto confronta se a caridade foi praticada. Ele diz, quem se converteu porque você deu alimento, visitou o encarcerado e vestiu-o nu? Não, a pergunta não é essa. A pergunta bodes, vocês não me alimentaram, não me vestiram e não me visitaram. Ovelhas, vocês me vestiram, me alimentaram e me visitaram. Ovelhas perguntaram, quando foi? Bodes perguntaram, quando não foi? Isso aqui é escatológico, é apocalíptico, como o sentimento do retorno do Senhor e da prestação de contas, simplesmente na parábola dos talentos em Mateus 25, e no juízo, dividindo ovelhas e bodes a partir da prática da justiça. Deixa eu falar algo para você. Se você foi justificado, você é justo, sim ou não? É o que a teologia vai chamar de já e ainda não. Na perspectiva da obra consumada de Deus, você é justo e santo, e ainda não é. Porque aí é o processo de santificação. Para Deus é um fato absoluto e imediato, e para você é um processo que nós chamamos de santificação. Mas a pergunta é, se você é justo, você pratica a justiça. Se você é santo, você santifica. Se você é amado, você ama. Se você foi perdoado, você perdoa. É isso que Mateus 24 e 25 vai perguntar sobre mim e você. Não é esse controle da nossa generosidade. Eu só vou ser generoso quando tiver certeza que essa pessoa vai dar uma resposta adequada ao meu ato se convertendo. Isso é amor pré-datado, isso é maldade. Nem Jesus fez isso. A nossa conversão a Jesus é uma reação natural de ter nos amado primeiro. Então ele diz, eu não vou te amar condicionalmente à tua conversão. Que a punição dele ao homem ímpio, ao inferno, não retira dele o amor. Ele vai julgar, ele vai condenar e vai ser
ainda totalmente amor no seu juízo. Então, querer amar com a condicional da pessoa converter é um amor proselitista, que não é um amor evangélico. Nós amamos por amar e não para converter. E porque o nosso amor foi justo, cristocêntrico e leal, a pessoa se converte. Nós estamos servindo as escolas públicas da nossa cidade. Começou uma conversão em massa dos professores, porque a gente vai e não dá o que nós queremos dar como igreja. Nós vamos e perguntamos, o que vocês estão precisando? E nós reformamos a estrutura da escola, renovamos a vocação e a emoção do profissional, fazemos até um dia de massagem para eles. Eles ficam tão constrangidos, sexta-feira agora, nós lotamos um auditório com 300 alunos, pegamos a pior escola da cidade, onde todo aquele que é considerado marginal, reprovado 2, 3, 5 vezes, vai para essa escola. Parece coisa de filme, um depósito de marginais. E a gente diz, não aceitamos. E começamos uma campanha de educação, de empreendedorismo. Me dê seus piores alunos, eu vou fazer deles empresário. E agora a gente fez uma parceria e a gente fez uma banca de votação e eles foram apresentar os projetos e a gente ia votar os projetos mais viáveis, dizendo, nós vamos mudar a realidade dessa igreja. Aí eles não aguentam, porque eles foram na igreja, pegaram o microfone e dizem, eu tenho 30 anos de profissão, nunca fui respeitado e amado. Aí em massa, um puxando o outro. Tudo até progressista, você sabe que o ambiente acadêmico é um ambiente liberal, progressista, de esquerda. Esqueceram. E a gente até poupou apresentar como pastor, mas eles tão tocados. A gente quer falar aqui o pastor Flávio, o pastor Anderson, o pastor, a igreja, e eles elevaram. E eles vão em massa, em manada, diretor de escola, professor, tudo indo para a igreja, convertendo. Agora, dia 7 de setembro, temos batismo. Porque o amor evangélico, ele não falha, quando ele é praticado com honestidade. O texto diz, você só tinha que ter me visitado, me coberto e me alimentado. Amar de maneira profunda traz a conversão natural, orgânica do reino de Deus, e não predatada. Não, vou te amar, ser homossexual, vou te amar por 5 anos. Se você não se converter, eu amo tanto minha reputação que eu vou ter que sair fora. Não. Nem que demore 10, 15, 20 anos. Você tem que ser testemunha do milagre, porque você não foi chamado para amar a sua reputação. Você foi chamado para receber o coração de Deus. Então, o simples fato, eu escrevo isso num livro que eu vou ofertar na sua vida daqui a pouco, que é o lançamento da semana. A parábola dos talentos, ela é tão perigosa, tão apocalíptica, tão escatológica, que ela convertida na moeda atual, ela dá um susto. Um talento, ali no contexto onde Jesus o aplicou, talvez em Israel estaria valendo 45 quilos de prata ou de ouro. Vamos colocar de ouro. 1 grama de ouro hoje no Brasil vale R$161. 1 quilo de ouro, R$160 mil, ok? 1 quilo de ouro multiplicado por um talento dá 7.400.000. Um vocacionado, um servo, um ministro recebeu de Deus, em sua existência, o equivalente a uma produção eclesiológica, missiológica de 7.400.000. O outro recebeu 2, 14.800.000. O outro recebeu 5, o equivalente a quase 40 milhões. Mas Jesus, não recebi 10. É Jesus dizendo, a equivalência da tua existência natural, espiritual e vocacional, juntos, se você fosse mais conectado com o meu coração, nós produziríamos o equivalente a 7 milhões, a 14 milhões e 40 milhões. Quando o Senhor voltar, o Senhor vai perguntar sobre nós, sobre moedas escondidas, porque é igual o pobre diz, Mamon convence ele, a gente acha que Mamon gosta só de rico, Mamon ama pobre também, porque o rico segura e o pobre diz, com a ajuda de Mamon, ai, se eu pudesse eu fazia. E quando o Senhor voltar, ele vai dizer, cadê os meus 40 milhões e o lucro? E o lucro
do que o Senhor dá são vidas, são ovelhas, apacenta o meu rebanho. Paulo diz em 1 Coríntios 12 que o dom é dado para o fim comum, comunitário, coletivo. Então ninguém é homem-dom para o benefício de si mesmo. Nos tornamos homem-dons para o benefício de Deus, da família de Deus e da sociedade. Então ele vai voltar e vai dizer, cadê meus 7 milhões e o lucro dos 7? Cadê meus 14 milhões e o lucro dos 14? Cadê meus 40 milhões e o lucro dos 40? Porque antes da parábola dos talentos, em Mateus 24, ele diz, o servo justo e fiel é aquele que recebeu o mantimento para dar alimento aos seus irmãos no tempo devido. Olha quem você é. O que recebe de Deus a provisão para dar alimento aos seus irmãos no tempo devido. Cadê meu dinheiro e cadê o meu lucro, que são pessoas convertidas a mim? Isso é tão grave que nós celebramos o que Martinho Lutero conquistou, que é a salvação somente por fé, mas a parábola dos talentos coloca a salvação em xeque. Que era o drama dele. Obras não salvam, mas obras, segundo Tiago, são evidência de salvação. Era o drama de Lutero ao odiar Tiago, não sei se você sabe, considerando até maldito e querendo tirar do cânon bíblico a carta de Tiago, que ele fixou na justificação pela fé. Mas são coisas distintas. Paulo está falando da justificação pelas obras da lei, mas Tiago está perguntando sobre evidências sociológicas. Você crê? Creio. Me prove com as evidências sociológicas que Jesus governa a sua vida. Como está a sua segunda-feira? O que sua esposa diz sobre você? O que os seus filhos estão recebendo de impacto? A parábola dos talentos diz... Jogue esse servo inútil. E no grego é servo lento, moroso em responder à ordem. Pegue esse servo lento e jogue ele fora, onde há choro e ranger de dentes, e onde o fogo não se apaga. Meu Deus! Eu entro nesse drama apocalíptico. Fui salvo pela fé, mas se minha fé não produz provas sociológicas, minha salvação é questionada pelo Mestre, não é por ninguém. Falei ontem, nós pastores amamos confundir poder com autoridade. Boa parte de nós, lamentavelmente, confunde estruturas de poder com estruturas de autoridade. E eu gosto de definir dessa maneira. Poder é força em favor próprio ou contra alguém. E autoridade é força em favor de alguém. Onde você está? Em que extremo você está? Eugene, em um livro que eu recomendo você comprar, chamado O Pastor Contemplativo, ele fala muito da voz média, que a gramática portuguesa nossa não celebra. Temos só a voz ativa e a voz passiva. Mas no grego existe a voz média, que é a voz participante da construção. O ativo você constrói, o passivo você recebe a construção que alguém criou, mas a média você participa da ação. E Deus chama você para construir junto dele. Você é a ação divina intervindo na terra. E ele disse, o Apocalipse é incendiário. Ele secretamente põe fogo na imaginação e derrete a gordura de uma cultura evangélica obesa, propondo um amor evangélico, transparente, uma esperança pura, uma fé purificada. Como posso evitar acomodar-me com o salário e benefícios de um gerente de loja para consumidores religiosos? Como posso evitar a metamorfose da vocação santa de pastor para uma carreira promissora em vendas religiosas? É o nosso perigo. Amarmos o que construímos e deixarmos de amar o Senhor, porque trabalhamos tão eficazmente para Ele que não conseguimos mais servi-lo em adoração. Você passa por esse dilema, todos nós passamos. Quantas vezes falhamos na leitura bíblica? Quantas vezes falhamos em amar ao Senhor em oração e adoração? Então, às vezes, a gente vai ser engolido pelo sistema que criamos e perdemos a batida do coração do Senhor.
Pode passar. O pastor humano, olha isso, em um livro que eu recomendo você ler, chamado A Igreja Emergente, de Dan Kimball, um pastor bem legal, emergente, dos Estados Unidos. Em o seu livro ele diz que a moça, ao ser entrevistada por ele para efetivar a membresia na sua igreja, disse: desejo ter com o meu líder o mesmo senso de comunidade que eu tinha quando ia fumar maconha com os meus amigos. Pastor é pai. Eu li um livro sobre ministério de adolescentes, ele diz: só consegue pastorear o coração dos jovens aquele que consegue ser tolo com os tolos. Às vezes a gente se torna maduro demais para poder frequentar as tolices dos nossos jovens. Mas olha só o que ele clama: eu quero uma experiência paternal, eu quero uma experiência conjugal, comunitária, estar tão perto dos meus pastores, de coração para coração, falar e ser ouvido, chorar e ser consolado, que é o mesmo nível de experiência que eu tinha quando fumava maconha com os meus amigos. Eu acho isso espetacular. Por isso que o Senhor diz que a nossa religião é cuidar de órfãos e viúvas. A igreja, junto com Deus, se apresenta de maneira sociológica como o pai de quem não tem pai, como o marido de quem não tem marido. E isso é uma experiência de comunidade. Não podemos ser o vendedor do produto teológico na pregação, acabar o culto e sairmos pela tangente. Não, a gente precisa se desgastar com pessoas, nós temos que vir para o chão da vida. Nós temos que investir tempo nelas, elas têm que se sentir valorizadas, reconhecidas, amadas, pertencentes a nós. Por isso que eu me emocionei ontem com o pastor Marciano. Posso falar rapidinho? O cara intervindo na vida da sua ovelha de uma maneira que eu nunca vi. A ovelha num apuro tremendo financeiramente, ao ponto de perder seus bens, sua casa, seu casamento. E ele se apresentou dizendo: não, filho, eu me disponho. Eu vou, seu problema é meu problema, a sua dor é minha dor, eu vou lá. Não, pastor, mas eu já tentei todas as negociações. Não, mas eu manjo do Paranauê, deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. E o mais espetacular, o que mais me tocou ontem, é que essa ovelha do Marciano e da Alcance teve um dividendo entrando na sua conta e quis honrar a vida dele. E ele disse: não, a grosso modo, pastor recebe oferta, mas pastor não recebe dízimo. Quem recebe dízimo é a igreja. Não, está maluco? Não vou aceitar. Se eu receber o seu dinheiro, eu vou ser maldito e você maldito. Eu vou estar roubando Deus e você roubando Deus. Não, o dízimo é da igreja. E nesse momento, quase um ano depois que ele fez o dízimo, o pastor Marciano chamou a memória. Eu falei bem assim: rapaz, eu estou emocionado, coragem pastoral. Chamou para o jogo, chamou para a briga. E na porta da empresa que ia negociar a dívida, diz: olha, se eu tivesse recebido o seu dízimo lá atrás, agora a gente estava ferrado. Mas olha só, você deu dízimo à casa do Senhor, como é ordenado na palavra. Então, a palavra manda a gente colocar Deus à prova. Então, me dá a mão aqui na porta da empresa e vamos fazer prova de Deus. Deus, esse homem te amou, esse homem errou, mas quer acertar, mas esse homem honrou tua casa, esse homem deu dízimo e a gente coloca o Senhor à prova e o coração desses homens vão estar aberto para a negociação mais absurda da vida deles. E essa ovelha já tinha feito a negociação o dobro do que o Marciano propôs. E o cara botou para metade do que o cara já tinha prometido para Agar. Eu pago 6, e o Marciano diz: a gente paga 3 agora. E o cara ri e diz: você está maluco? O cara propôs, o cara devia 1 milhão, queria pagar 650 mil, e o cara disse: está maluco, cara? Vai-te embora daqui. E o Marciano diz: eu pago 300.
E o cara diz, você está maluco? Por que eu vou aceitar? Ele já me ofereceu 650? E o marciano com a ovelha, fica tranquilo, irmão. Deus está na equação, você fez a coisa certa, agora Deus é obrigado a fazer a parte dele. E o cara falou, eu vou falar com os meus sócios e depois retorno. Quanto? 7 dias, né? Não, eu quero agora. Olha a coragem de um homem de Deus no chão da vida. É um pastor humano, apocalíptico, engajado com o seu povo. Isso aí esse cara nunca vai esquecer. Não, eu quero agora a resposta, eu preciso da resposta agora. E o cara fala, peraí que eu vou lá nos meus sócios. Aí sobe lá em cima e diz, eles vão rir de mim, não foi? Aí volta, dizendo, não sei o que aconteceu, mas se fizer a TED agora, está fechada a dívida. Mas fez a pergunta mágica, quem vocês são? Isso que eu acho espetacular no ambiente sociológico. Quem vocês são? Porque parece um mago, um encantador, entendeu? Aí volta para o substantivo, volta para o valor do substantivo. Ei, macho velho, quem é você? Aí ele bate no peito e diz, eu sou um pastor.